Voltando a falar de política nacional, olha essa pesquisa Datafolha, divulgada hoje, revelou um empate técnico inédito entre apoiadores do presidente e petista Luiz Inácio Lula da Silva e seu antecessor na presidência da República, Jair Bolsonaro. O levantamento foi realizado pela primeira vez na série histórica, iniciada em dezembro de 2022, que 35% dos brasileiros dizem se identificar com o atual presidente Lula, e os outros 35% com o adversário político, né? O grupo que se considera mais próximo de Lula recuou de 39% para 35% do levantamento anterior, realizado em abril. O Datafolha informou que no mesmo período, os entrevistados que dizem apoiar Bolsonaro foram de 31% a 35%. A vantagem máxima de petistas sobre bolsonaristas foi de 10 pontos percentuais em março de 2023 e março de 2024. Nas demais sondagens, a diferença ficou entre 6 e 8 pontos, até chegar a um empate inédito na última semana. Olha, se o Datafolha está dizendo isso, é porque o quadro é bem diferente. Eu sempre repito o mesmo comentário, eu não acredito absolutamente nada no Datafolha. A reportagem do jornal O Globo do Rio de Janeiro, detalhou como a pesquisa foi feita. A sondagem teve o seguinte objetivo, abre aspas, considerando uma escala de 1 bolsonarista e 5 petistas, em qual número você se encaixa, tá? No caso, a pergunta é, considerando em uma escala de 1, no caso bolsonarista, e 5 petistas, em qual número você se encaixa? De acordo com o Datafolha, os entrevistados que responderam 1 ou 2 foram classificados como bolsonaristas e aqueles que disseram 4 ou 5 como petistas. Os grupos polarizados somaram ao todo 70% da população, 70% dos que responderam à pesquisa, no aponta o Instituto. Os 30 restantes se dividem entre o grupo que respondeu 3, considerados neutros, e 7% que afirmaram não se identificar com nenhum dos lados, e outros 2% que não souberam responder. Tais percentuais foram obtidos ao longo da série histórica. Os números são, assim, de uma certa forma, causam uma certa estranheza, são mais ou menos impactantes, porque a gente um dia desse leu uma pesquisa dizendo que a maioria dos entrevistados não queriam nem Lula, nem Bolsonaro concorrendo à eleição. Não foi isso? Não teve uma pesquisa que revelou isso? Foi a Quest, né? Não foi isso, Gustavo? Foi. A pesquisa Quest fez assim, falando sobre a polarização, eles disseram, não, acho que foi mais de 30%, né, dos pesquisados disseram que não queriam nem Lula, nem Bolsonaro concorrendo ao governo. Mas isso quer dizer que não sejam lulistas e bolsonaristas. Se você faz uma pergunta ao eleitor, ele vai responder. A pergunta foi, você se identifica com quem? Não, mas eu estou dizendo, mas se você responde 3, é neutro. Sim. Mas se você respondesse 3, é neutro. 1, 2 seria considerado lulista. 3, neutro. 4, 5, Bolsonaro. Você é um cara que entende de uma lógica, mas até essa pergunta para um eleitor normal, para um entrevistado normal, é meio complicado. É meio complicado. Eu acho que saber responder essa pergunta já é uma parcela muito pequena da população que entende uma pergunta desse tipo. É porque é exatamente isso, né? É uma escala, né? É uma escala. 1, 2 é considerado lulista. Bolsonarista, né, no caso. 3 é neutro. 3 é neutro, 4, 5 lulista. É isso aí, numa escala. Eu não sou um bolsonarista, eu nunca me considerei, mas votei nele já 3 vezes na minha vida.